Olá, alunos Força Máxima, tudo bem? Agora a gente vai ver o capítulo 9, que são os afixos, tá? Referentes ao primeiro ano do ensino médio de língua portuguesa, tá bom? Então vamos lá. Bem, a gente vai fazer primeiro uma revisãozinha rápida do que são esses afixos, tá bom? Então olha só, afixos são elementos mórficos que se conectam aos radicais formando novas palavras. O que é isso? A gente já viu alguma coisa no capítulo anterior, tá bom? Então, devido à sua natureza, os afixos mudam o significado original das palavras, dos radicais, como leal, desleal, menino, menininho. Além disso, o afixo pode também modificar a classe gramatical de uma palavra, como confirmar, que é verbo, a gente pode transformar, colocando um afixo, transformá-lo no substantivo. Confirmar, verbo, confirmação, substantivo. Afirmar, verbo, afirmação, substantivo. Usamos um afixo aqui, Então, olha só, os afixos, eles são elementos mórficos que a gente vai colocar antes ou depois dos radicais, tá bem? Então, devido a isso, a gente vai fazer com que essas palavras elas mudem ou de classe gramatical ou elas mudem também de significado, tá bem? Como a gente pode ver aí, verbo pode transformar no substantivo. Outro substantivo pode ser transformado em uma alteração de significado. Ou no caso de menino, menininho, a gente pode mudar o significado também, já que menininho, o inho, em língua portuguesa, ele é usado muitas vezes para ironia, mas ele também é diminutivo, né? É um afixo de diminutivo. Então, vamos lá. Os afixos, eles são divididos em dois tipos, tá? Prefixos e sufixos. Então, o que são os prefixos e sufixos? Bom, prefixos são denominados assim porque são elementos mórficos que vêm antes do radical. Então, olha só, prefixo vem antes do radical, como nesses exemplos aqui, Reler, o radical é ler, o prefixo é o re, tá bom? Contradizer. Radical é o diz aqui, já que é um verbo, a gente tem o E como vogal temática, o R desinência de infinitivo. Então, o diz aqui, é o radical, o contra é o prefixo, tá bem? E na palavra atípico, a gente tem aqui, até o C, já que a gente pode formar outras palavras como tipicidade. Então, típico é o radical e o prefixo é o prefixo a. E cada um desses prefixos eles possuem um significado que a gente vai ver daqui a pouquinho. Olha só, esses aqui são os prefixos gregos e latinos que designam determinados tipos de coisa. Então, os gregos a, an, latino des, in. Eles têm uma correspondência de significado, porque eles significam privação ou negação, como nesses casos aqui, anarquia, desigual, inativo, tá bem? Depois, nós temos aqui, prefixo anti, que é grego, contra, que é latino. Ambos significam oposição ou ideia contrária. Antibiótico, contraditório. Depois, nós temos o anfi, grego, ambi, latino. O significado: duplicidade de um e outro lado, duplicidade de um e outro lado em torno, anfiteatro, ambivalente, tá bem? Sempre colocando aqui prefixos gregos, latinos, o significado que eles compartilham e um exemplo para ficar mais claro. Apo e ab, afastamento, separação. Apogeu, abstrair. Tem também abnegação, tá? Depois, di e o bi. Ambos são duplicidades. Dissílabo, lembram disso? Palavras que possuem duas sílabas. E bicampeão, quando um time ou uma pessoa é campeão duas vezes em alguma modalidade esportiva. Tá? Dia e meta. E o latino, trans. Ambos significam movimento para trás, através. Diálogo e transmitir. Estão vendo? E ou em, e ou in, ir. Significa movimento para dentro. Encéfalo
ingerir e romper, tá? Endo e intra, ó, movimento para dentro, posição interior. Quer dizer o quê? Como exemplo, nós temos aqui, ó, endovenoso e intramuscular. Então, a gente toma injeções intramusculares, tá? Dentro do músculo. Aqui nós temos o E mais C, E mais X. E aqui, o E mais S, E mais X. Repare que não há muita variação, ao contrário dos outros anteriores. Esse aqui, ó, do E significa movimento para fora, ó. Êxodo, excêntrico, estender, estrangeiro, tá bem? Então, a gente tem aqui os radicais latinos e gregos, o significado que eles compartilham e o exemplo. Depois, ó, continuando com mais alguma listinha aqui, que são os que a gente mais encontra. Ep, super e hiper, e o latino que é o supra, que significa posição superior, excesso. Então, ó, epílogo, supervisão, hipérbole e supradito. Aqui, ó, no super e no hiper, nós temos também supermercado e hipermercado. Até o super-homem entra aqui, ó, com um prefixo grego, tá? Tudo bem? Eu e bene. Os dois significam excelência, perfeição ou bondade. Ó, eufemismo a gente lembra que é uma figura de linguagem, né? Vocês devem ter visto isso em português ou literatura. Eufemismo é quando a gente suaviza um termo, né? Então isso muitas vezes pode ser encarado como bondade. Então, no caso que a gente está vivendo agora da pandemia, então a pessoa morreu, a gente suaviza, a pessoa faleceu ou veio a óbito, como é divulgado na mídia. Então isso é um eufemismo. E a palavra benéfico, aqui ó, que significa bondade, tá bem? Hemi e semi. Ambos significam divisão em duas partes, ó, hemisfério. É quando a Terra é dividida em dois hemisférios, né? Hemisfério norte e hemisfério sul. E o semicírculo. Dividimos um círculo. A gente vê muito isso em matemática. Hipo e sub, posição inferior. Ó, hipodérmico, submarino. Submarino, dentro da água. Para e ad, proximidade, adjunção, ó, paralelo, adjacência. O que é adjacência? Está próximo, está perto. Ó, peri e circum, significa em torno de, significa que ele está na periferia, na circunferência, tá bem? Olha só, em torno de, periferia das grandes cidades, o que é isso? Tá bom? Circunferência, o que é circunferência? Está em volta. Depois, ó, cata no D, significa movimento para baixo. Catavento e derrubar. O si, que pode ser o sim com N ou com M, depende do que vier depois, tá bom? E o cum. Por que aqui ó, tem um N e um M? Porque depende da consoante que vier depois. Vocês lembram? O M a gente só usa antes de P e B, por um processo fonético-fonológico. Na verdade, fonético, né, de articulação. E o N a gente usa com todas as outras consoantes. Por isso que tem aqui, ó, sim, N ou M. E o cum, que significa simultaneidade, companhia. Ó, sinfonia, o que é uma sinfonia? São várias pessoas tocando vários instrumentos diferentes de forma simultânea, né? Sinfonias de Beethoven, Mozart, Bach, Strauss e várias outras. Silogeu e cúmplice, tá bem? Então esses aqui são os principais radicais, ou melhor, são os principais prefixos gregos e os principais prefixos latinos que a gente mais encontra. Na dúvida, vocês podem olhar na apostila de vocês, que tem uma listinha, que se eu não me engano é um pouquinho menor do que essa, tá? Que eu coloquei para vocês. Mas nós temos também várias outras listas que a gente tem na própria internet ou em várias outras gramaticais. Seus pais devem ter uma gramática em casa, todo mundo hoje em dia tem uma gramática em casa, né? E o próprio Google ajuda, mas a lista é enorme, então vocês podem pesquisar, tá? Alguns desses aí tem na apostila e eu dei um jeitinho de aumentar um pouquinho também os exemplos, mas dá para encontrar em qualquer tipo de situação, tá bom? E na dúvida, sempre vejam um dicionário. A maioria dos dicionários que são muito bons, dicionários escolares creio que não, mas os dicionários que são muito bons, eles trazem listas de prefixos e sufixos, tá? Vamos lá. Já que a gente está falando do sufixo aqui, os prefixos eles entram antes do radical. Lembram disso?
O sufixo, eles são elementos mórficos denominados de sufixos porque eles vêm depois do radical. Ou seja, enquanto o prefixo a gente coloca antes, o sufixo a gente coloca depois. Então, nesses exemplos aqui, ó, nós temos 3 sufixos, tá? Ó, casamento, casa é o radical, o sufixo é o mento. Lealdade, leal é o radical, dade é o sufixo, tá? Brasileiro, Brasil é o radical, o eiro é o sufixo. Então, só lembrando que eu coloquei o tracinho aqui, ó, porque é um elemento mórfico que se liga a um radical. Como a gente tem lá no sufixo, que eu coloco no prefixo, que eu coloco um tracinho depois, tá bem? Então, mento, dade e eiro são 3 tipos de sufixos que foram ligados aos radicais casa, leal e Brasil, tá? Então aqui, ó, nós temos uma particularidade. Por quê? Os sufixos possuem grande importância na língua portuguesa, pois formam novas palavras, como o neologismo sextou. Eu acho que todos vocês já ouviram isso, né? Essa palavra atualmente não tem feito muito sentido, porque várias sextas-feiras que a gente está em casa por uma prevenção. Então, ó, neologismo sextou, que é muito usado por inúmeras pessoas e grupos sociais para se referir ao melhor dia da semana, que é sexta-feira, né? O dia que vai preceder o final de semana, ao término da semana, e um grande motivo para se divertir com os amigos, familiares ou simplesmente ficar sozinho e descansar e ver aquelas séries, né, da Netflix e de vários outros streaming que a gente assiste. E os sufixos, eles possuem uma grande variedade de significados. Então, como a gente viu anteriormente, que os prefixos também têm significados diversos e que alguns prefixos gregos e latinos eles possuem até a paridade de significados, os sufixos eles também vão ter essa variedade e grande expressividade em nossa língua. Esses elementos mórficos podem ser geradores de novas palavras e podem ser formadores de substantivos, adjetivos, de verbos e advérbios, tá bem? Então, há sufixos específicos para substantivos, adjetivos, verbos e advérbios, tá bom? Então, continuando. Olha só, aqui nós vamos ter sufixos formadores de substantivos, que indicam nome que vai se referir a uma ação. Então, ó, ada a gente transforma em caminhada. Fiz uma caminhada hoje. O ansa, ó, mudança. Eu estou de mudança de cidade. Ânsia, abundância, tá bem? E tem que lembrar que todo sufixo ânsia ele vai ser sempre acentuado quando se tratar de substantivo. De verbo, não. Mas de substantivo, ele vai ser sempre acentuado. Então, ó, abundância, substância, observância, tá bom? Então, lembre-se de acentuá-los. O sufixo são indica aqui, ó, esse exemplo, emoção. O sufixo dão, solidão. Ensa, presença. O ex, exa, escassez ou beleza. O ismo, civismo. E vocês veem muito isso em literatura, né? Vocês vão começar a ver daqui a pouco classicismo, quinhentismo, arcadismo, romantismo, tá bom? Poucos movimentos literários não têm o sufixo ismo, tá? O sufixo mento, que a gente já falou ali do casamento. O sufixo são, incompreensão, tá? O tude, de amplitude. Ura, de formatura, tá bem? Aqui, ó, sufixos que formam nomes de agente, ó, pessoas que executam alguma coisa. Então, ó, ário, da origem a secretário, escriturário. Eiro, da origem a palavra ferreiro, tá bom? Que é o primitivo que é o derivado da palavra ferro. Então, ó, ferreiro tem também torneiro, torneiro mecânico, por exemplo. Ista, manobrista, dentista, ascensorista, motorista. Uor, lutador, a própria palavra professor, tá bom? E o int, aqui, ó, feirante. Feirante, cadeirante, palestrante, tá bem? Então, esses sufixos aqui, ó, eles vão ser formadores de nomes de agentes, e que são
nomes de agentes são pessoas, são funções, alguém que exerce algum tipo de função, tá bom? São agentes. Aqui, ó, formadores de nomes técnicos. Ó, o IT. O IT está sempre ligado a alguma doença, né? Bronquite, hepatite, conjuntivite, então vários outros. Oma, mioma, epitelioma, carcinoma. Na dúvida, procurem o professor de biologia. Ato, eto, ito. Ó, sulfato, cloreto, sulfito. Esses três são muito usados na química. Ó, ina, cafeína, cadeína. Também a mesma coisa. Usado bastante na química. Ol, fenol, naftol. Ó, derivado de hidrocarbonetos. Também usado na química. Wit, amotite. Tá vendo? Eles são o it e o ita. Muitas vezes são usados na geologia, no estudo dos minerais. Então, ó, amotite, ita, carbonita, tá? Ito, ó, granito, que também é usado na geologia, tá? Na ciência geológica. O ema, olha aqui, ó, morfema, fonema, aqui deveria ser semantema e semena, tá bom? Coisa que se relaciona à linguagem, à ciência linguística, que vocês já viram aí, ó. Morfema a gente está vendo agora, que é um elementozinho da palavra, né? Que é uma partícula da palavra. O fonema é o som, tá bom? E semantema, vocês pesquisem, por favor. Aí aqui, ó, nós temos alguns sufixos que são formadores de adjetivos. Então lá, anteriormente, a gente viu dos sufixos que formam determinados tipos de substantivos. Então, resgatando, sufixos que indicam nomes de ação, nomes de agentes, tá bem? E nomes técnicos. E agora a gente vai ver os sufixos que formam adjetivos. Então nós temos essa pequena listinha aqui, ó. Aco, maníaco, ó, ado, barbado, ácio, ácia, herbáceo, láceas, também da biologia, ó, aico, prosaico, vocês vão ver isso agora no segundo semestre, na aula de literatura, porque no arcadismo, no movimento artístico do neoclassicismo, que era no século XVIII, a gente vive os eulíricos, né? Eles caracterizam situações e modos de vida prosaicos, tá? Feitos de aparência. Ó, anual, o ar, escolar, o ário, diário, ordinário, ático, problemático, as, mordaz, o engo, mulherengo, enho, ferrenho, eno, terreno, ento, cruento, el, róseo, estão vendo? O que é róseo? Que vem de rosa. O esco, ó, pitoresco. Pitoresco vocês também vão ver aqui, ó, junto com prosaico no arcadismo. Este, o agreste do Brasil, o agreste do sertão nordestino. Estre, terrestre, somos todos terrestres, nascemos na terra. Ício, alimentício, tá? Ico, geométrico. Il, febril. Ino, cristalino. Ivo, lucrativo. Onho, tristonho. Ouso, bondade, tá bom? Esses aqui são apenas alguns sufixos formadores de adjetivos. Temos muito mais. Aí aqui, ó, a gente está vendo os sufixos formadores de verbos. Então vimos de substantivos, adjetivos e de verbos, tá? Qualquer tipo de palavra que vocês acrescentem esses sufixos, elas vão se tornar verbos. Podem ser verbos que a gente consiga flexioná-los em todas as pessoas do discurso, em todos os tempos e modos, ou podem ser verbos que são impessoais, né? Então, verbos pessoais são aqueles que têm a primeira, segunda e terceira, singular e plural. Traduzindo, eu, tu, ele, nós, vós, eles, como o verbo amar. Eu amo, tu amas, ele ama. Nós amamos, vós amais, eles amam. E tem alguns verbos que a gente não tem todas essas pessoas do discurso, temos apenas a terceira, que são chamados dos verbos impessoais, como os verbos que designam fenômenos naturais. Ó, amanhecer
Eu não amanheço, exceto se for uma poesia, uma figura de linguagem. Mas, como amanhecer está relacionado a um fenômeno natural, ele só vai ser conjugado na terceira pessoa do singular, seja do tempo ou do modo que for. Pode ser presente, pretéritos ou futuros, mas somente na terceira pessoa do singular, tá? Ele amanhece, tá bom? Pode ser assim, ó, amanhece, o tempo está nublado enquanto amanhece, tá? Depois, amanheceu chuvoso ontem, então somente na terceira pessoa. Aí nós temos aqui, ó, o ante. Reparem que eu coloquei a vogal temática e a desinência de infinitivo aqui, ó, para ficar mais fácil visualizar. Então, ó, antar, abrilhantar, itar, habilitar, isar, docilizar, assar, adelgaçar, ejar, verdejar, itar, dormitar, esser, amanhecer, como a gente já falou, e esser, com dígrafo. Olha a diferença, ó, um tem dígrafo, o outro não. Dígrafo é quando a gente junta duas letras tendo apenas um som. Lembram disso? Então, nós temos vários tipos de dígrafo: RR, SS, GU, QU, como em carro, pássaro, GU, guitarra, QU, quilo, queijo. Então, o dígrafo é quando a gente junta duas letras, não precisam ser somente consoantes, tá? Não necessariamente, mas quando a gente junta duas letras que faz apenas um som. Então, o som daqui e o de cima é o mesmo, tá? Então, continuando. Florescer, esser, florescer. E o de cima, esser, sem o dígrafo, amanhecer, tá? E aqui, ó, nós temos sufixos formadores de advérbios. O que são sufixos formadores de advérbios? Basicamente é o mente. São elementos que a gente coloca depois do radical e que vai transformar as palavras em advérbios. Necessariamente, a gente usa mais isso com os adjetivos e não com outros tipos de palavras. Ó, mente, infelizmente, velozmente, levemente, docemente, absolutamente, rapidamente. Reparem que todos esses advérbios vieram de adjetivos. Feliz, veloz, leve, doce, absoluto e rápido, tá bom? Aí eu coloquei uma observaçãozinha aqui, ó. O sufixo mente junta-se normalmente, olha aqui o sufixo mente, adicionado ao adjetivo normal. Então, voltando. O sufixo junta-se normalmente à forma feminina de um adjetivo de origem, para dar origem a um advérbio de modo, como bondosamente, lindamente, rapidamente, infelizmente, velozmente, levemente, docemente. No caso dos adjetivos de dois gêneros, o adjetivo permanece inalterado. Ó, arrogante. O homem arrogante, a pessoa arrogante. Então, arrogante é comum de dois gêneros, assim como feliz. Tá bom? Ele é um substantivo que ele é comum de dois gêneros, ele é um adjetivo uniforme. Ó, especial. Ele é especial, ela é especial. Então, basta apenas acrescentar o sufixo mente, tá bom? A maioria desses advérbios eles vão ser de modo, tá? Mas, por exemplo, o advérbio constantemente, ele é um advérbio de tempo e não de modo. Então, a gente vai ter que analisar dentro dos elementos, dentro dos exemplos, tá? Então, só recapitulando. Quando a gente tem um sufixo mente acrescido a um adjetivo, esse adjetivo vai estar em sua forma feminina, tá? Ó, absoluta, feminino. Rápida, feminino. Aí a gente acrescentou mente. Agora, no caso do comum de dois gêneros, que são adjetivos uniformes, a gente vai continuar e manter a forma desse adjetivo arrogante e acrescenta o sufixo mente, ó. Arrogantemente, infelizmente, especialmente. Tá bom? E por hoje é só. Eu espero que vocês tenham entendido, tá bem? Então, boa aula para vocês.